Hoje tem Inter e Goiás e tem novidade na escalação do Inter. Eu te conto quem é depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre a escalação do Inter que enfrenta o Goiás às 8h30 lá na Serrinha. Um jogo que tem transmissão do Premier para todo o Brasil em sistema de pay-per-view. É a forma que você tem para acompanhar o Colorado na noite de hoje na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu te dou os detalhes da escalação do Inter depois que você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo, navega lá pela lista de vídeos, encontra outros conteúdos. Tem mercado da bola, tem informação, tem opinião, tem tudo sobre o Internacional e apenas sobre o Inter. Você não vai esbarrar em conteúdos de outros times. Deixa aí o teu comentário se tá gostando ou se não tá, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilha loucamente este vídeo com todos os seus amigos, tá certo? Vamos lá então? Falar da escalação do Internacional que enfrenta o Goiás hoje. Você já sabe que o Taison e o Carlos de Pena estão suspensos, receberam o terceiro cartão amarelo na vitória anterior contra o Flamengo, por isso eles não podem enfrentar o Goiás hoje. O Mano Menezes também não vai contar com o René, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, isso foi informado ontem. Da mesma forma, o Rodrigo Dourado, que está sendo negociado com o San Luis do México, e eu vou colocar aqui em cima o vídeo que fiz sobre a negociação dele, ele também tem um desconforto muscular na coxa direita e não pode jogar. Tô para te dizer que o Dourado, inclusive, não vai jogar mais com a camisa do Inter, hein? Porque tá prevista a viagem dele para o México ainda nesta semana. Desta forma, ele realiza exames e assina contrato e não vai poder mais atuar com a camisa do Inter indo para a equipe mexicana. O Colorado recebe aí 2.500.000 reais, vendendo 70% dos direitos dele, permanecendo com 30%. Falei tudo isso, mas vai aqui no vídeo que eu coloquei aqui em cima, que tem mais detalhes sobre essa negociação do Rodrigo Dourado. Seguindo com o time, então, o que o Mano Menezes deve fazer? Na esquerda, não tem grandes dúvidas. O Moisés substitui o René. A novidade está no meio de campo, com o Johnny recebendo chance no lugar do Rodrigo Dourado. Existe uma boa notícia, porque o Wanderson, que deixou o jogo contra o Flamengo alegando dores, ele teve uma entorse no joelho e no tornozelo. Teve duas entorses, então, no mesmo lance do jogo contra o Flamengo, jogo este em que ele marcou 2 gols. Ele, ao longo da semana, precisou ser avaliado diariamente, mas participou dos 2 treinamentos ainda em Porto Alegre, está com o grupo em Goiânia e vai para o jogo. O Johnny joga ao lado do Dourado no setor de marcação. O Edenilson volta de suspensão e fica pela direita, com o Wanderson à esquerda, o Alan Patrick e o David. Eu quero te explicar aqui por que o David tem sido mantido como atacante do Inter. Bom, o David, ele é um jogador que tem uma função tática muito importante em recuar pela direita, acompanhar o lateral do outro time e proteger o jogador daquele setor. Ainda que ele não marque gols há mais de 3 meses e também não esteja jogando bem, principalmente na fase ofensiva, que é a principal responsabilidade dele, em razão dessa função tática ele se mantém titular. O alemão poderia fazer a mesma coisa? Poderia, e eu acho até que deveria, mas hoje o David é o titular do Inter no ataque. Isso explica também por que o Mano Menezes não tem utilizado um centroavante mais fixo, Matheus Cadorini ou Wesley Moraes, porque esse jogador mais pesado tem mais dificuldades em fazer esse movimento de retorno e não protege tanto o lado direito. A gente tem que lembrar que o Alan Patrick é um jogador com uma capacidade de marcação muito pequena. Ele participa muito pouco da fase defensiva. Então, o outro jogador que sobra da linha de meio de campo, no caso o atacante, precisa suportar, precisa completar essa capacidade de marcação que o Alan Patrick não dá. Contra o Flamengo, por exemplo, o Inter utilizou o David aberto na direita, o Wanderson aberto na esquerda e o Alan Patrick centralizado, porque jogou com 2 jogadores mais postados no meio, foi o Dourado, o de Pena
e o Gabriel. Foi praticamente na fase ofensiva um 4-3-3, voltando para o 4-4-2 quando o Inter não tinha a bola. Isso não deve se repetir contra o Goiás, porque o Edenilson tem uma participação mais efetiva no campo de frente. Vamos escalar o Inter então para o jogo de logo mais 8h30 da noite lá na Serrinha. O Inter joga com o Daniel no gol, o Bustos pela direita, a defesa com o Vitão e o Mercado pela esquerda joga o Moisés. Gabriel e Johnny, os dois volantes, Edenilson na direita, na esquerda o Wanderson, Alan Patrick e David na frente é a equipe do Internacional. Importante falar nesse vídeo também que o Bruno Mendes ainda não está relacionado, porque a negociação com o Corinthians ainda não teve um desfecho. O Inter fez anteontem uma proposta final para o Corinthians, chegou ao seu limite, atingiu o seu limite máximo de pagamento. O Corinthians ainda não respondeu se aceita ou não aceita vender o zagueiro uruguaio ao Colorado. A negociação está caminhando. Eu vou te dizer que a chance de conclusão positiva do Bruno Mendes ser vendido é bastante grande e o plano do Inter é concretizar tudo até o fim de semana para que ele possa ser relacionado para a partida contra o Botafogo. E por que ele não vai ser relacionado caso o Inter não conclua a negociação? Porque o Bruno Mendes já jogou 6 partidas com a camisa do Inter neste Brasileirão. Caso ele jogue 7, ele não pode participar do campeonato por nenhuma outra equipe. E em consideração ao jogador, o Inter não vai fazer isso. Se ele não for comprado, ele não vai ser mais utilizado para poder voltar para o Corinthians após esse empréstimo no Inter e ser utilizado ou ser repassado. Enfim, aconteceu que o Corinthians decidiu com a vida do Bruno Mendes. O jogo de hoje é uma partida complicada porque o Goiás não é um time muito capacitado na fase ofensiva, mas é um time de contra-ataque, é um time que se fecha muito bem e vai tirar do Inter o que o Inter gosta de ter, que são espaços. Vai ser um jogo em que o Inter vai depender muito da criatividade do Alan Patrick e principalmente dos movimentos do Wanderson e do Edenilson pelos lados. É um cenário bastante complicado porque é um time que se defende com 3 zagueiros, é um time que faz linha de 5, é um time que tem uma defesa bem importante, mas o Inter vem aí a 15 jogos invicto e creio que não vai ser para o Goiás que o Inter vai perder. A expectativa é que o Inter vá ter dificuldades, mas vai martelar o jogo todo e creio que vai encontrar o caminho da vitória. Por enquanto é isso, daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!